Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado com a nossa saúde? Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Sandra Cardoso da Sublime Cuidadores e eu gostaria de passar um tempo com vocês conversando um pouquinho sobre o nosso cuidado pessoal, cuidado com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional. Nós fazemos um trabalho tão próximo, né? tão vivo com os nossos pacientinhos. E na minha opinião, é triste se você tem que ajudar alguém que não está bem, estando pior do que ele, né? Então, o que é que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde? Quais são os pontos que nós podemos observar para estar bem, para estar equilibrada, para poder prestarmos um bom trabalho? Eu gostaria de hoje começar falando sobre o cuidado com a nossa saúde emocional. Nós já falamos outras vezes aqui nesse canal mesmo da importância de estar bem, de estar equilibrada, de ter uma conduta centrada, e isso é fruto de um cuidado geral, né? Se você estiver destruída, emocionalmente acabada na sua vida pessoal, na sua vida profissional, isso de alguma forma vai refletir no seu trabalho. Nós somos seres humanos, não tem como ser diferente, entendeu? Então, assim, é importante, eu digo, em primeiro lugar, respeitar os seus próprios limites, respeitar as suas limitações, as suas fragilidades, as suas dores, dar o seu tempo, né, o tempo para si. Então, se você passar, por exemplo, por um momento de perder alguém importante, não se force demais a estar bem, a superar, a fazer, não, eu tenho que isso. Algumas vezes é necessário chorar, é necessário ter o seu momento de estar tristinha, de ter o seu momento de dor. Se você passou por um momento de traição, você passou por um momento de abandono, se você passou por um momento de conflito, de treta, de briga, sei lá, situações que te causam angústia, te causam dor, seja capaz de respeitar-se diante dessa situação, de ter o seu momento. Faça isso de forma consciente, racionalizada. Não engula simplesmente, é a primeira orientação que eu dou. Não engula os seus problemas, não enfie ele goela abaixo porque você precisa trabalhar, porque você precisa de dinheiro, porque isso é desrespeitoso consigo mesma. Uma outra coisa que eu acho importante dizer a respeito disso, a respeito do nosso cuidado com a nossa saúde emocional, é a importância de buscar ajuda quando a coisa fica feia. Nós temos um preconceito muito grande com relação a isso, né? E aí, assim, a maioria das pessoas, quando se sente adoentada emocionalmente, lida com isso de uma forma muito ou superficial, né? Relaxada mesmo, ou então trata de falar sobre as suas dores e os seus sofrimentos e a sua angústia de forma indevida com qualquer pessoa, e isso, na minha opinião, é extremamente prejudicial. Você vai ouvir muita coisa que só vai piorar, você vai acabar sendo envenenada pela forma dos outros tratarem o seu problema, só atrapalha. Então, busca ajuda profissional, ajuda de pessoas centradas, que você sabe que tem sabedoria para aquela situação. Busca ajuda de um psicólogo, busca ajuda do psiquiatra, busca ajuda de um bom amigo que você sabe que vale a pena ouvir, né? Não desconsidere o seu problema como se fosse algo que não tem valor, que não tem peso. Isso é desrespeitoso consigo mesma, entende? E eu acho
eu acho importante frisar isso, porque é um problema que todo mundo passa, né? Se você descobrir que está com um problema no coração, você não vai ter problema de ir no cardiologista, né? Cardiologista. Se você souber que está com um problema sério de anemia, um problema com varizes, um problema, se você tiver com câncer, ninguém tem problema de buscar os seus devidos especialistas. Eu queria entender qual é a dificuldade de entender que existe um especialista para sua mente e que a sua mente, assim como os outros órgãos do corpo, é tão importante quanto, se, na minha opinião, não for mais. Porque você pode ter órgãos perfeitos no seu corpinho funcionando maravilhosamente bem, mas se tiver com a mente estragada, criatura, para que você serve? Né? Que tipo de utilidade você vai conseguir desenvolver? Entende? Então não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de buscar os profissionais responsáveis para cuidar da sua saúde emocional quando você perceber que não está conseguindo mais fazer isso sozinha, certo? Então, olha, observe. Você tem sentido vontade de chorar, às vezes até sem um motivo aparente naquele momento? Você tem sentido uma tristeza profunda, sabe? Quando você está quietinha no seu canto, sente aquela tristeza dolorosa que parece até que dá para pegar, como se fosse uma ferida mesmo na alma, e você às vezes não sabe nem explicar de verdade o porquê. Pode ser que você esteja tendo problemas sérios para dormir ou problemas sérios para se levantar, só pensa em ficar na cama. São sintomas de alerta. Alguma coisa está dizendo aí que você não está bem, precisa de uma mãozinha, certo? Com relação ao nosso trabalho, é muito importante, como eu já disse em outras ocasiões, que você consiga ir trabalhar e deixar para trás, deixar em casa, guardadinho lá, as suas questões pessoais, as suas dores, as suas mazelas, os seus sofrimentos, e sorrir. Mas isso precisa ser feito com medida, com respeito, você me entende? Então vai lá, se autoavalie, pense aí como estão as suas condições, veja se está tudo bem mesmo e vamos trabalhar.